desenvolvimento. Peraí. Oi? Ok. Acerca desse processo de desenvolvimento e expansão do cinema de animação, tá? Então, uma questão super importante e que devemos levar em consideração é que o cinema de animação ele é muito mais uma técnica que um gênero. Então, por exemplo, o desenho animado opera com a animação. O cinema de aventura, por exemplo, um Jurassic Park, né, igualmente trabalha com animação. Tá? Já que eu tenho um investimento em alguns recursos visuais para fazer com que aquelas imagens de monstros, dinossauros ganhem vida. Então, a animação não acontece apenas no desenho animado. É claro que, para minha pesquisa e para esta fala, eu acabei privilegiando a estética do desenho animado. Tá? Então, entendam sempre a animação como um termo amplo, certo? Que envolve uma técnica e dentro dessa técnica nós aplicamos em um gênero particular que é o desenho animado. Quando pensamos no desenho animado, ele engloba não apenas a comédia, mas temos a aventura, né? o drama, o romance, nós temos outros subgêneros que igualmente encontram-se diluídos nessa categoria maior, que é o desenho animado. E no nosso último encontro, eu falei um pouquinho sobre esse processo de formação, desenvolvimento e expansão da animação, tá? Do desenho animado. Então, nós começamos falando da produção do Walt Disney, que foi realmente um grande divisor de águas, né, dando forma e força a construção desse mercado. Mas é claro, ele não estava sozinho, né? Nós também tivemos outras produções, como Popeye, a Betty Boop, né? Outras produções que ganharam, o Ursinho Puff, outras produções ganharam espaço nesse contexto, nesse período, nesse momento, nessa época. Tá? Bom, acontece que a produção desse primeiro momento ela é cara, muito cara. Produzir um desenho animado não é barato, tá? Demora, vai um certo tempo. Tanto que os estúdios Disney demoravam basicamente um mês para produzir 2 curtas. Por isso era algo realmente caro, né, para aquele contexto. Mas é claro, havia preocupação com a reprodução fiel dos movimentos humanos, tá? Então nós temos aqui esse contexto. Acontece que quando chegamos ali nas décadas, no finalzinho da década de 1950, tá? E em especial a década de 1960, nós temos uma outra produção ganhando força. E aí, é claro, nós temos o trabalho, o investimento de 2 grandes cartunistas, William Hanna e Joseph Barbera. Tá? E os dois trabalham com uma perspectiva diferente, uma perspectiva de democratização, uma perspectiva de emancipação do desenho animado. O que eu quero dizer com isso? Enquanto a Disney, muito preocupada, obviamente, com a estética, né? Não só a Disney, como aqueles outros desenhos daquele primeiro período, que é denominado a década de ouro, né, os anos dourados da animação, nós temos a partir de agora, a partir das décadas de 1960, uma produção muito mais preocupada com a expansão desse mercado. Então, enquanto a Disney fazia dois desenhos animados por mês, a Hanna-Barbera fazia 50. Tá? Então, a produção passa a ser em maior escala. Mas, professor, a qualidade, é claro, a qualidade também será diferente. Então, enquanto aquelas personagens daquele primeiro período da Disney estão muito preocupadas com a reprodução fiel, realista, até figurativista desses movimentos humanos, a Hanna-Barbera não. Então, o desenho da Hanna-Barbera tem um cenário fixo, um cenário que não muda. Tá? Eu tenho ali a construção das personagens e a animação apenas de algumas partes das personagens. Então, por exemplo, aqueles desenhos mais antigos, né, dos Flintstones, nas décadas de 60, vocês vão observar bem que é apenas a boca do Fred se mexe, né? Ou um dos braços, e o cenário se mantém sempre o mesmo. Então, nós temos o barateamento da produção, mas atrelado a esse barateamento, a produção em maior escala. Então, isso vai caracterizar muito esse segundo momento da animação, que é esse momento realmente de expansão e consolidação do mercado. Competem as duas?
são produções diferentes, com estéticas diferentes. Mesmo porque quando o Walt Disney morre em 66, né, nós temos um hiato, nós temos um grande vazio na produção da Disney durante mais ou menos 5 ou 6 anos, certo? E é nesse período que outras produções vão ganhando espaço, como a própria produção dos cartunistas Hanna-Barbera. E aí, é claro, quando começamos a fechar esse segundo momento, né, que vai até os anos 80, surgem produções paralelas, certo? E nessas produções paralelas, nós temos algumas obras bastante emblemáticas para esse segundo momento. Então, nós temos, por exemplo, o cinema em evidência, tá? E a partir do cinema, a partir da cultura pop, nós temos desenhos animados que estão em harmonia com esta cultura pop. Então, no último encontro, até havia colocado, por exemplo, Tutubarão, certo? Que surge em um contexto, em um período de advento do filme Tubarão, né, dirigido pelo Spielberg. E é claro, surge então a comédia, a paródia, né? Então, quando temos um tubarão assassino no mar, nós temos a imagem de um tubarão clownesco, cômico, que procura desvendar mistérios. E aqui, nesse segundo momento, isso será uma constante, será um elemento revisitado constantemente. Tá? Temos, por exemplo, a Pantera Cor-de-Rosa, que, no embalo da produção cinematográfica, traduza e produz algo bastante alternativo para o momento. E é nesse período, galera, que os desenhos animados começam a investir nos grandes ícones da cultura pop, maior escala, e também na produção do videoclipe. Então, por exemplo, né, no início do filme da Pantera Cor-de-Rosa, nós temos um videoclipe, tá? E isso será utilizado na abertura dessa animação. E aí, é claro, vamos ter, por exemplo, né, nesse contexto, ali por volta de 68, a produção de um longa-metragem sobre os Beatles. Banda de grande expansão nesse período. E aí temos, obviamente, o lançamento de Submarino Amarelo, Yellow Submarine, né, que será um grande sucesso e vai trabalhar muito com a questão do psicodelismo, a questão das cores, então muito azul, muito amarelo, certo? Então essas cores fortes tomando conta da produção. Isso fica muito claro, até mesmo na distinção, né, dos grupos. Né? Então, os Beatles utilizam cores quentes, né, enquanto os habitantes de Pepperland, né, em especial os antagonistas, utilizam cores, utilizam azul, né, em especial as cores frias. Até aquela ideia, né, do blue, triste, né, mais essa perspectiva. E vejam só, também nesse contexto, né, vamos ter os Jackson 5. Então, a própria produção, né, do Michael Jackson acaba, né, viabilizando a construção e veiculação de uma animação em que o videoclipe também se torna elemento preponderante. Então, tanto em Yellow Submarine como, né, nos Jackson 5, nós temos uma historinha contada e essa historinha é direcionada, né, ao público infanto-juvenil. Yellow Submarine, em especial, para o público juvenil, os Jackson 5 muito mais, né, para um público infantil, e no meio da história são intercalados videoclipes, né, pequenos videoclipes, em que eu tenho uma música, né, dessas duas grandes bandas em evidência e uma sequência de cenas. Professor, são os primeiros a utilizar o videoclipe? Não, né? A Disney, por exemplo, quando lança a Bela Adormecida ou quando lança Branca de Neve, nós temos algumas cenas em que as personagens cantam ou tem uma música clássica ao fundo. Pica-Pau também faz isso e Pernalonga também. Vários momentos eu tenho ali a quebra da cena e eu tenho uma música clássica acompanhando a trajetória de uma personagem. Eles são os grandes pioneiros. O que nós vamos ter aqui com Jackson 5 e Yellow Submarine é o fato de intercalar uma música emblemática da cultura pop, em especial produzida pelas duas bandas em evidência. Olha só, isso já é uma grande transformação aí para esse período, para esse contexto. E eu chamo também a atenção para a produção desse cara aqui, que também está nesse período. Galera, isso é muito importante, né? Inglaterra está produzindo desenho animado, Estados Unidos produzindo desenho animado, e a Itália também começa pouco a pouco a produzir animação a partir do trabalho do Bruno Bozzetto. Tá? O que nós temos aí com ele? Essa produção aqui, galera,
Eu gosto muito de trabalhar com os meus alunos essa obra, né, com o Allegro non troppo, né, em que ele procura estabelecer, fazer, né, tecer a crítica, a paródia ao fantasia da Disney, né. Então observem que sempre o desenho animado, sempre como uma produção como resposta a outra, aquele princípio da intertextualidade em que surge um texto como resposta a outro texto, criticando ou reforçando, né, a perspectiva do outro, será uma constante nessa trajetória, nesse itinerário, nesse percurso do desenho animado. Então, o Allegro non troppo vai trabalhar com a música clássica, mas com situações cômicas, burlescas, engraçadas. Vai muito mais nessa perspectiva aí. Depois, pessoal, vou até colocar no grupo uma das animações presentes aí no Allegro non troppo. Mas pensem sempre, né? Essa produção italiana terá sempre esse tom jocoso, hilário, cômico. Então a piada será tecida não sutilmente, explicitamente na composição aí das formas, né? Mas ele funciona aí como uma paródia à produção da Disney. E é importante também observarmos que a maior parte dos desenhos, em especial do segundo momento, são respostas, né, de forma cômica a Disney, tá? Aos desenhos aí rubricados pelo Walt Disney. Bom, tá, antes de chegar na Filmation, só para fecharmos esse segundo momento, galera, tá? Aqui, quando chegamos aqui ao início, ao finalzinho dos anos 60, início dos anos 70, né? E vai até os anos 80, nós já temos o desenho animado como um gênero já consagrado. Tá? E consegue, né, ter um público forte e fiel, e é claro, em 50 nós já temos a televisão e a programação televisiva vale, acaba se valendo muito do desenho animado. Teremos a partir de agora até mesmo uma programação infantil, e essa programação infantil acaba, obviamente, apresentando, tá, a animação, o desenho animado para as nossas crianças. E é interessante observarmos que já é um filão de mercado. O mercado já está estabelecido. E é claro, cartunistas, desenhistas, animadores entendem que vale a pena investir nesse meio, porque nós podemos ter, inclusive, uma grande indústria vendendo materiais, né, para influenciados aí por esse meio. Então, nós vamos ter, por exemplo, Shoes, né, o Charlie Shoes com Charlie Brown, né, fez muito sucesso nos quadrinhos, muito sucesso mesmo. E aquele menino calado, introspectivo, certo? Tanto que o Charlie Brown, né, como uma falda, são figuras bastante importantes aí. Fala, Maria Miguel. Aí eu vou fazer uma pergunta idiota. Imagina, nenhuma pergunta é. Sim, porque eu escuto tanto falar no Charlie Brown, né? E eu não sei a origem do Charlie Brown, se ele vem do, do Benito de Paula, se vem desse Charlie Brown aí, ou se ele é parente do Chorão, entendeu? Que tem esse Charlie Brown que ele está em todo lugar, né? Que é Ele muito começa em 53, é uma tirinha, né, do Charlie Shoes. Na verdade, né, tem a figura do Charlie Brown e o Snoopy se consagra, né, muito mais, e o Charlie Brown será a construção desse menino inquieto, desarvorado, certo? E introspectivo, ele é muito introspectivo. Então, é diferente, por exemplo, das crianças, né, fortes, né, que até então apareceram nas animações, diferente do Mickey, diferente de outras produções em que há uma expansão muito maior. Charlie Brown é pensativo, Charlie Brown é pessimista, certo? E é claro, ele tem todo esse desenho, né, esse traço bastante tremido, até por conta exatamente, extremamente melancólico, até por conta do mal de Parkinson, né, do Charlie Shoes, certo? Mas eu tenho ali figuras também evitadas, como por exemplo a Pete Pimentinha, que é cheia de vida. Tá? E é interessante que o Charlie Brown,
ele traduz muito bem essa melancolia, esse marasmo, essa tristeza. E é claro, depois, não muito tempo depois, Mafalda fará o mesmo exercício. E Mafalda também será adaptada para animação, embora as tirinhas sejam muito mais interessantes que a animação. Charlie Brown ele consegue preservar a mesma verve, mesmo espírito deprê do garoto Charlie Brown. Tá? Nós vamos ter também, nesse novo contexto, galera, são produções para final de ano, o mercado está aí, o mercado saca, que vale a pena investir em produtos para criança. Então temos uma avalanche de animações para final de ano, para os finais de ano. E aí nós temos, por exemplo, De Volta ao Mundo Maravilhoso de Oz, que constitui basicamente uma retomada da obra de Frank Baum, Mágico de Oz, mas aqui, obviamente, uma continuação em que a pequena Dorothy retorna ao mundo maravilhoso de Oz, mas agora para ajudar um grande amigo. Ela vai contar, inclusive, Espantalho, ela vai contar, inclusive, com a participação, e aí vai ser um personagem muito importante aqui, o Cabeça de Abóbora. Tá? Nós também teremos Natal em julho, no stop motion, que é esse desenho aqui. Gente, entregando a idade aqui, quem tem aqui acima de 40 anos vai se lembrar aí. É verdade. Vai se lembrar aí do Natal em Julho, que é uma animação que vai aparecer muito na Rede Globo ali por volta do comecinho dos anos 80, tá? Que vai tratar da história de uma Rodolfo, que é um... Gente, Gente, agora me fala o que é o nome desse animal. É o Rodolfo, como Papai Noel leva, uma rena. Tá? Ele é uma rena e ele tem um poder mágico de fazer brilhar o seu nariz, certo? E aí tem toda a questão do julho aqui na América do Sul, que faz frio, tá? O julho lá, verão, e aí, é claro, o grande amigo acabava derretendo. Uma história muito bonita mesmo, com um tom bastante dramático. E nós também teremos, muito antes das animações do filme de 2005, As Crônicas de Nárnia, adaptada para a animação, certo? Que é de 79, ok? Que é aquela velha história da Lúcia que vai para o guarda-roupa, e leva os irmãos depois, tudo mais. Mas vejam que essa animação praticamente foi apagada, praticamente foi esquecida, e poucos se recordam aí dela. Oi, Maria Miguel. É um pedido. E sabe que você poderia falar uns minutinhos sobre as Crônicas de Nárnia? Volta, como é que é? Será que você... É um pedido. Você poderia comentar alguns minutinhos sobre as Crônicas de Nárnia? Sim, claro. Então, nós estamos aqui nessa adaptação, um jogo muito parecido com o que vai acontecer no próprio filme. Então, nós temos a garota, a Lúcia, que encontra aquele guarda-roupa, mas antes, é claro, o irmão já havia entrado lá, e esse mundo de Nárnia será praticamente um mundo mágico. E aqui, o C.S. Lewis utiliza o mesmo recurso, o mesmo artifício já utilizado anteriormente por Lewis Carroll em Alice no País das Maravilhas, também utilizado por James Barrie com Peter Pan e o Frank Baum com o Mágico de Oz, que é uma terra maravilhosa, uma terra fictícia, em que as figuras mitológicas, as figuras lendárias ganhavam vida. Um espaço aí transreal, essencialmente transreal. Oi? Então, eu me lembrei agora, falando em literatura e mercado e tal, do Monteiro Lobato, quando a Narizinho fica ali à beira do riacho. Sim, as águas claras. Ela faz essa transposição do mundo real para o mundo mágico. Sim. E uma outra obra também da Marina Colassante, Ana Z, Onde Vai Você? Sim. Que também se acontece nesse mundo paralelo. E da fantasia, Sim. dos seres mágicos e tal. E aqui um livro que nós trabalhamos juntos, chamado... Não é Caroline, é Caroline.
um livro de massa, que estava aí na crista da onda. Aí eu esqueci qual o nome dele. Hã? Como? Caroline, isso mesmo. Ah, o Caroline, sim, É sim. isso, é que ela também passa. É muito recorrente essa Sim, questão do corredor, né? Para um meio de passagem do mundo para o outro, como a gente vê no Mestre dos Magos, por exemplo, né? Essa volta, essa estadia no mundo mágico e a tentativa de voltar para casa, que é uma viagem do inconsciente, que a gente pode ler assim, talvez, dentro de uma perspectiva junguiana, sim. freudiana, Psicanalítica, sim. é isso, porque é um mundo interior, né, que brota ali, onde estão, tudo codificado, muito simbólico, né, e geralmente representa a realização dos desejos, né, da personagem e de nós humanos também, né, que nós também temos esse portal, que são os sonhos, né, onde a gente vive os nossos horrores, as nossas grandezas, e eu acho muito interessante. Se a gente for citar obras aqui, né, que fazem essa passagem, né, a gente pode ver no Shakespeare, por exemplo, Hamlet, né, quando o Hamlet parte para o mundo da loucura, ele começa a ver o espectro do pai, ele também faz essa passagem, né, simbólica. Outro livro que eu lembrei é da Lígia Bojunga Nunes, se chama Corda Bamba, Ah, Corda Bamba, sim. né, que tem essa questão também do corredor, do, corredor, do corredor suspenso, inclusive, que é muito mágico, onde a Maria passa, que é também o cordão umbilical, que é o momento que ela está nascendo, que ela vai lembrar, vai ter aquele feedback, né, aquele insight que os pais morreram tentando salvar a vida dela. Então, uma leitura muito interessante. E uma forma, assim, que agrada, né? Por causa dos símbolos, eu acho. Não sei se estou falando bobagem, mas eu acredito. Nós vamos encontrar aqui até mesmo a constituição do que eu estou chamando aqui até como fórmula, né? E isso Uhum. vai ser revisitado constantemente na história da literatura. Quando você traz Lobato, Lobato foi um gênio nesse sentido, não apenas pela construção de uma narrativa, né, envolvida por outras narrativas a partir da tradição, a partir da intertextualidade, mas também a partir desses lugares mágicos propostos aí pela narrativa, pela obra. Fala, Rogério. Rogério, Acho que o seu microfone está desligado. Oi, professora, eu apertei por engano aqui a mãozinha, perdão, Fernando. Ah, não, Desculpa. tranquilo. Vamos avançar aqui um pouquinho, galera? ó, Peraí. Isso. E aí eu queria entrar aqui com vocês, certo? No que eu chamo de terceiro grande momento. O que acontece, então? Nós já tivemos as narrativas do segundo momento, que se consolidaram no mercado, já formamos esse mercado, já temos um público assíduo e fiel a esse mercado. A própria indústria de brinquedos utiliza, né, muito as referências desse mercado para vender, em especial, né, final de ano, Dia das Crianças, Natal e tudo mais, né? E nós teremos, na história do cinema, uma narrativa que foi muito importante nesse período, porque as histórias que surgem a partir dos anos 80 bebem e muito nessa narrativa. Em 77, nós temos então o lançamento do Guerra nas Estrelas, certo? Que depois era uma trilogia, né? E depois venderam direitos autorais, e aí tem uma sequência, virou até série, né? Uma sequência de filmes que eu até parei de acompanhar, né? O Guerra nas Estrelas vai ser importante porque nós temos aí a mistura, a simbiose de gêneros distintos. Eu tenho ali, né, ao mesmo tempo, a narrativa futurista,
certo? Com alienígenas, com naves espaciais e blá, 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 mas eu tenho um pouco do próprio gênero do faroeste, com pistolas, né, com gangues inimigas, com a galera que quer impor a maldade. Eu tenho essa mistura, esta simbiose. O que vai acontecer? As narrativas que surgem a partir de então, mas que fique bem claro, tá? Eu não tenho aqui a morte dos estudos Hanna-Barbera, porque eles também procuram se adequar a esta nova vertente, mas eu tenho surgimento. Sim, aí você tem muito bem lembrado, Lucas, tem um mercado gigantesco aí, tá? Por conta do Guerra nas Estrelas. E nós temos, então, o surgimento de novas narrativas, de novas histórias que procuram, então, retomar, tá? Esta ideia do hibridismo, esta simbiose. E a Filmation constitui um grande estúdio desse contexto, desse período, e que, é claro, produz essencialmente, prioritariamente, as narrativas híbridas, tá? As narrativas da Filmation começam nos anos 80 e elas são específicas, tratam basicamente dessas histórias híbridas. Tá? Bom, o que entraria então aí? Vamos lá. Ali, né, por volta de 1980, nós temos o lançamento dessa primeira grande animação aqui, que ela foi... Eu não gosto desse termo divisor de águas, tá? Porque ela não é tão grandiosa assim, mas ela instaura uma nova estética na produção de animações até então veiculadas, né? Que foi Thunder, o Bárbaro. O que eu tenho em Thunder, o Bárbaro? A proposta de aplicação da fórmula instaurada em Guerra nas Estrelas. Então nós temos aqui o herói, é claro, né? Nós temos aqui uma narrativa distópica, então temos a distopia, o mundo acabou, certo? Que é bem na linha de Mad Max, tá? O mundo acabou, certo? As pessoas estão agora em estado de barbárie absoluta, aí a magia se impõe, né? E os destroços da tecnologia. O que nós temos então, certo? Essa mistura de gêneros. Eu tenho, por exemplo, Thunder, que reporta um pouco ao cavaleiro medieval, mas em vez de usar uma espada, ele usa um sabre de luz. O sabre de luz retoma a tradição de Guerra nas Estrelas, certo? Além disso, ele utiliza, o grande amigo dele, né? Retoma muito bem a própria construção do Chewbacca, que também reporta a Guerra nas Estrelas, tá? Que é o Ukra. Então, o Ukra é um intertexto aqui direto, né, na construção do Chewbacca. Depois nós temos aqui, obviamente, a Ariel, né, que é uma personagem feminina forte, a ideia da bruxa, né, da feiticeira, mas não aquela feiticeira tradicional de roupa preta, né, nariz avantajado, nada disso. Ele procura representar o público feminino, né, a partir dessas formas mais sensuais de construção da mulher. E o que nós teremos a partir de agora? Aquela fórmula do Guerra nas Estrelas instaurada, né, em Thunder, e que vai ser recuperado nas histórias que vêm a seguir. Tanto que, quando temos, por exemplo, o maior sucesso da Filmation, né, que foi He-Man, certo? Maior sucesso mesmo. Ganharam muito dinheiro a partir dessa narrativa, muito dinheiro mesmo. Tá? A partir do sucesso, da glória conquistada pelo Thunder, nós temos então a construção do homem mais forte do universo, mestres do universo, faz muito sucesso, depois vira filme, é um fracasso, né, no mercado cinematográfico, não consegue manter a mesma verve da animação. E a proposta aqui em He-Man também dialoga muito com esse hibridismo, porque nós temos o mentor com as naves espaciais, com a alta tecnologia, né, típico da ficção científica, mas ao mesmo tempo temos um cavaleiro,
temos a feiticeira, temos elementos que reportam as narrativas medievais. Então, se eu tenho essa simbiose, se eu tenho essa mistura, eu tenho esse hibridismo, e será esse hibridismo que irá nortear esses 20 anos de produção de animação, que vai então de 80 até 2000. Outra obra também forte aqui, e aí vai dialogar, né, muito com as outras, né, anteriores, né, será a Caverna do Dragão, né, que surge a partir, né, do jogo, né, do jogo. O que nós temos então na Caverna do Dragão? Né? O hibridismo mais uma vez. Então observem bem, nós temos aqui a construção de heróis que reportam muito bem a esse universo medieval, né? Muito forte, muito emblemático aqui, certo? As histórias, então, o arqueiro, o cavaleiro, tudo isso ganhando cada vez mais destaque nesse contexto. Reporta, então, esse universo medieval, retoma, né, claro, por tabela, ao universo bíblico, a partir da construção de demônios, né, de figuras estranhas, e, em alguns momentos, até um certo ar meio que futurista. E, é claro, essa ideia de uma terra mágica, porque eles estão no universo dos anos 80, e a partir da montanha-russa são conduzidos para essa terra fictícia, para essa terra mágica. Isso é claro, né? Por conta de ser uma narrativa tão aberta, aí surgem 1000 teorias, uma de que eles morreram, né? E que estão naquele lugar pagando pelos pecados. Aí surge, né? Muitas histórias a partir daí. Inclusive o mito de um último episódio que nunca apareceu, mas que todos comentam e que está em algum lugar. Então nós vamos encontrar com a Caverna do Dragão já a evidência dessa nova estética, né, dessa nova construção. E aí, galera, quando atravessamos os anos 80, Júlia... Esse episódio da Caverna do Dragão se tornou uma lenda, né? Porque nunca ninguém conseguiu descobrir se eles saem ou não da caverna. Daí vai criando várias teorias da conspiração. Sim, isso mesmo. E, tipo assim, acabou se tornando uma lenda, porque tem gente que fala que viu esse episódio, a gente tenta procurar esse episódio e não acha. Sim. Daí eles vão causando enigmas para as outras cenas, outros desenhos, e assim vai, um loop infinito. Isso mesmo. E aí vale a pena observar, né? Por exemplo, pegando a fala da Júlia, nós temos uma publicidade lançada, né, do carro, e isso foi para a internet como olha, gente, o trailer, está chegando o filme. Não, é numa campanha publicitária. Então, olha só como isso vai dando pano para manga, né? Vai gerando essas teorias vai dando todas, essas construções todas. Né? Oi? Vai dando uma repercussão inexistente. Gigantesca. Né? Tipo aqueles episódios perdidos que nunca foram lançados. Sim, sim. Mas olha só que legal, quando entramos nesse debate. E aí, atravessando os anos 80, essas histórias todas vão, né, ganhando cada vez mais força, né, misturando, né, o universo medieval com esse universo futurista. Thundercats, né, os gatos, certo? Estabelecem isso também muito bem. Veja que nós temos a espada, sempre a espada, né? A recuperação da velha, né, Excalibur, sempre. Essa espada, esse universo medieval, esses monstros, mas ao mesmo tempo a máquina, a alta tecnologia em evidência, que vai caracterizar essa mistura desses gêneros aí. E a própria construção, o herói altaneiro que representa a coletividade. Quem é o Lion? O Lion é essa representação, né, do herói ideal, o herói justo, o herói honesto, o herói complacente, o herói humano, o herói piedoso, o herói que representa o grande grupo, que é esse grupo dos gatos. E é claro, isso também vai gerar, né, outras leituras. Uma, por exemplo, de que esse país habitado pelos gatos, esse terceiro mundo, seria o próprio planeta Terra, né, uma versão marcada pela distopia, em que tudo foi devidamente destruído. Tanto que nós temos a própria referência à pirâmide como indicador desse passado. E aí, é claro, né, vamos ter outras histórias nesse mesmo viés.
Nós teremos depois, até coloquei aqui o Galaxy Rangers, né, que também vai misturar, né, o faroeste com o futurismo. Então tem naves espaciais, ao mesmo tempo Bang Bang ali estabelecido, bem nessa linha, galera, do faroeste mesmo. Depois nós temos o Brave Star, né, que vai também estabelecer a mistura, né, do faroeste, mais uma vez, o western, o Bang Bang, com uma narrativa futurista. Ele brinca, né, é um herói com traços indígenas, certo? E carrega a força de um lobo, tem uma coisa assim com os animais, certo? O próprio animal, né, o cavalo, né, essa questão do antropomorfismo aí, com tipo humano, tá? E que também caracteriza muito bem essa ascensão da Filmation. Até que nós vamos ter aqui no finalzinho, né, dos anos 90, ali por volta... Não, metade, né? Os Cavaleiros da Luz Mágica, os Visionários, tá? Que não vai durar muito tempo, uma temporada apenas, né? É de 87, mas ele vai chegar aqui no Brasil ali pelos anos 90. Tivemos aqui pouquíssimos episódios. E o que vai acontecer, galera? A Filmation vai enfraquecer, porque ela trabalha basicamente, exclusivamente, com esse tipo de narrativa. Histórias de aventura, tá? Para um público juvenil, com um traço realista, com um traço figurativista, certo? E geralmente não tem crianças representadas. Todos são jovens ou adultos. Se vocês observarem bem, nós não temos as crianças. Temos o Bob lá da Caverna do Dragão, tá? Mas a grande referência ali será o Hank. Tá? Então, a partir de agora, essas narrativas trabalham muito mais com um perfil jovem de protagonista. Reproduzem muito bem a estética de uma literatura medieval e também exploram com sucesso esse hibridismo, esta mistura de gêneros, tá? Mas a fórmula, galera, com o tempo perde força e essa fórmula vai, né, desgastando-se gradativamente até que o estúdio vai aderir à falência, né? O estúdio se fecha, tá? Mas e a Hanna-Barbera continua, né, produzindo em larga escala nesse período, nesse contexto. Tá? Outras narrativas também surgem aqui, galera. Tá? Algumas antes aqui do fechamento da Filmation. Tá? Por exemplo, a Filmation tinha adaptado para o desenho animado Rambo por conta do sucesso, tá, no cinema. Eles também adaptam, né, para... Ah, não, aqui foi a Hubert, tá? Os Caça-Fantasmas, né? Sucesso de 84 e 89. Né? E da Filmation, exclusivo da Filmation, Robocop, certo? Então, são histórias que já faziam sucesso no cinema e, é claro, utilizando, recorrendo ao êxito nas bilheterias, nós teremos, então, a veiculação, disseminação dessas histórias, dessas aventuras. E aí, chegarmos à década de 90, né, um grande sucesso da década de 90, todo mundo que deve se recordar, o Máscara, sucesso da Sessão da Tarde, deve ter passado 500 vezes aí. Tá? O que nós temos aí no Máscara? Ele mantém, né, um pouco aí desse hibridismo, mas o tom aqui do Máscara será muito mais orientado para a comédia, o que não acontecia nas narrativas anteriores. Mas aí, galera, mesmo assim, essa fórmula, como eu coloquei para vocês, ela não se sustenta durante muito tempo. Ela já ficou 20 anos aí em evidência. Acontece que ela vai perder força, né? Como todos já aguardavam. O mesmo aconteceu com a Disney, ela ficou durante anos adaptando os contos de fadas, foram também perdendo força. Tá? É que nós vamos ter a partir de então? O que surge a partir de então, né, para mudar um pouco isso? Né? As grandes comédias. Certo? E aí, a partir da releitura, como eu havia colocado para vocês, as histórias até então não apresentavam protagonistas crianças. Os protagonistas eram apenas jovens ou adultos. Peguem He-Man, peguem She-Ra, peguem Hank, tá? Lion, todos nessa condição. E uma questão também importante, essas histórias, embora apresentassem perfis femininos fortes, né, com exceção de She-Ra, as mulheres ainda não ocupavam o espaço principal e privilegiado. Elas atuavam muito mais como personagens coadjuvantes, certo? E o que nós vamos ter a partir de agora aí? Anos 90, né? A releitura, mais uma vez,
de sucessos que já tinham se consagrado. Rei Leão, obra emblemática. Então, nós vamos encontrar agora essa releitura, a paródia. Então, o desenho começa a parodiar o seu próprio ícone, certo? O seu grande ícone. Então, o que nós temos aqui, né, na trajetória da animação? Né? Os Flintstones Anos Dourados, que é a paródia, né, da saga da família Flintstone. Né? E aí, galera, o que vai acontecer? As histórias passam a ser protagonizadas pelas crianças e é o universo infantil que vai ganhando destaque aí. Aquelas narrativas de natureza híbrida, né, emblemáticas, marcadas aí pelo herói altaneiro, representante da coletividade, né? O grande grupo, certo? Tudo isso vai perdendo força e se destaca a partir de agora a trajetória da criança. Então as crianças figuram aqui como grandes protagonistas. É o caso dos Flintstones, né, em que o passado, a infância dos Flintstones passa a ser representada. Nós temos Tiny Toon, né, da Warner, que procura parodiar a própria história do Pernalonga. Então, vejam, os desenhos voltam, né, à sua própria essência, à sua própria matriz e parodiam a grande matriz. Então, aquele preceito da intertextualidade, em especial da paródia, né, já com uma perspectiva pós-moderna, guardem isso, será constante. E, a partir daí, o olhar cínico, contestador e de deboche da tradição. É o que acontece, por exemplo, né, no Pequeno Scooby-Doo, quando a narrativa ocupa assim, apresentar a infância do Scooby e do Salsicha, né, e dos amigos, certo? Fred, a Vilma e a Daphne. É tão paródia, mas tão paródia, que a narrativa chega a denunciar o aspecto previsível, né, da narrativa tradicional, essencialmente previsível, certo? Tanto que quando na tradição, né, quando os antagonistas eram descobertos, né, que não havia monstro algum, eles sempre falavam: eu teria conseguido se não fossem esses garotos e tal, né? E quando chegamos a essa releitura, quando chegamos a essa paródia, as personagens já têm consciência disso, já têm consciência da tradição e também colocam: já sei, você vai dizer que eu não teria conseguido nada se não fossem esses garotos bisbilhoteiros. Então, observem que interessante, né, esse aspecto até metaficcional, em que a narrativa se debruça sobre ela mesma, né, e estabelece o humor, a comicidade, o deboche, o olhar cínico e contestador diante de sua própria estrutura, tá, a partir das histórias, a partir dos episódios. Muito legal mesmo. E isso vai abrindo espaço, comédia, o pastiche, a carnavalização, a intertextualidade, tá? Tudo isso vai abrindo espaço para o que eu chamo de narrativas pós-modernas, né? O que seriam essas narrativas pós-modernas? Seriam as narrativas orientadas aí para a produção contemporânea. E a grande novidade aqui dessa produção, galera, vai começar aí. Shrek foi um divisor de águas, né? Porque nós temos uma narrativa produzida de uma forma, né? E com Shrek nós já temos a releitura, a apropriação cínica e contestadora do cânone, do clássico, daquilo que já foi consagrado pela crítica, e a partir daí o deboche, a partir daí o aspecto cômico, a partir daí o aspecto bufão. O Shrek foi o primeiro a fazer isso? Não foi, galera. Né? Se pegarmos, por exemplo, na literatura, o Lobat já fez isso na década de 20, quando em Reinações de Narizinho ele abre a porteira lá do sítio, tá? E as personagens de outras histórias migram para o interior do Pica-Pau Amarelo. Isso já está em Lobato, tá? Está em outras histórias da própria história da literatura infanto-juvenil. O que acontece na animação é que Shrek foi a primeira grande narrativa
Foi a primeira grande narrativa que se debruça sobre esse aspecto, sobre o aspecto muitas vezes até metaficcional. Eu tenho ali a história aberta, o livro aberto, e aí eu tenho um narrador que começa e o leitor já entra nessa história e começa a vivenciar o cotidiano dessas personagens. Mas, professor, o que vai trazer diferente aí? Galera, tudo. Porque a partir de agora, a estética da animação também muda, tá? O que nós temos aqui em evidência? Os discursos das minorias, certo? Apresentado. E nós temos também, a partir de agora, um elemento super legal que a própria Linda Hudson traz da figura excêntrica, do herói excêntrico. Tá? Muitas vezes próximo aí até o anti-herói. Qual a grande sacada desse novo momento, desse novo contexto? Eu tenho a partir, isso é incrível, tá? Eu tenho a partir de agora a história contada não a partir do ponto de vista de personagens já consagradas, mas a partir do ponto de vista da personagem que estava à margem, a personagem excêntrica. E isso, galera, muda tudo. O que eu tenho em Shrek? A história contada não a partir do ponto de vista, tá, do príncipe encantado, mas a história contada a partir do ponto de vista do ogro. O ogro se coloca, então, como protagonista. O ogro é o herói. O ogro é o bonzinho. E todos começam a entender, né, o fato dele ser tão rabugento a partir do momento em que conhecem o seu cotidiano. Ah, e aí, o príncipe encantado, reverenciado pela tradição, torna-se, a partir de agora, o antagonista, o personagem ardil, o vilão. Ah, e aí, é claro, se estendermos, galera, a produção pós-2000, esse elemento contestador torna-se cada vez mais forte. Se você tem, por exemplo, da Disney, Malévola, a história da Bela Adormecida contada a partir do ponto de vista da feiticeira. Se nós temos, vamos pegar outras obras, o Coringa, que eu achei excepcional, tá? A história contada a partir do ponto de vista do marginal, daquele que estava à margem da sociedade, não a partir do herói emblemático, Batman, certo? Isso que fica em evidência nesse novo momento, nesse novo contexto. Não a narrativa consagrada, o relato consagrado por uma personagem emblemática, mas o relato de uma personagem marginal. Fala, Maria Miguel. Fernando, eu prometo não ficar muito. Você está falando dessa releitura, né, que a Disney traz com Shrek e com vários outros filmes, né? A gente tem a Malévola, a Encantada, vários filmes que estão rompendo com essa perspectiva do final essencialmente feliz. maniqueísta, né? E embora a Marina Colasanti, lá vem, né, sempre, né? A Marina Colasanti está na minha fala. Ela não gosta da Disney, né? Ela afirma que odeia a Disney. Mas ela também rompe com esse paradigma, né? Ela vai criar textos, contos de fadas, né, que são chamados pela crítica de contos de fadas modernos. Sim. Porque eles vão romper com aquele estereótipo, né? Sim. Da mocinha que deixa o sapatinho cair. Claro, se pegarmos, por exemplo, a própria moça Tecelã, ela quem resolve acabar com o próprio problema, né? Puxa o fio. Olha que interessante. Ontem, inclusive, estava lendo meu relatório de projeto de pesquisa, dos artigos que eu publiquei, não tem nenhum que não fala da moça Tecelã. Que eu acho um marco, né? Mesmo. Não é todo que foi considerado o melhor mini-conto do mundo no ano que foi publicado. É porque a moça Tecelã, ela vai dialogar com o mito das moiras, isso ela vem da tradição da Grécia Antiga, e talvez não seja a referência mais antiga que a gente tem, né? Com vários contos de fadas, né? Porque ela não joga o cabelo para o príncipe, ela não derruba o sapatinho, ela não é cuidada por 7 anões, ou seja, é uma mulher que se constrói, que tem lá tem um elemento mágico,
Isso é fundamental desde Isso, e além disso, ela está muito mais preocupada com a estética. Quando ela constrói ali o homem, ela pensa apenas nos aspectos externos. E quando ele chega, ele é ardil, ele é veemente, o próprio texto coloca, ele bateu a mão na maçaneta e entrou com tudo na sua vida. Olha só. É bem dúbia, né? Outro dia eu estava falando com a Júlia Zago, eu acho, tenho quase certeza. Essa dubiedade da frase, o moço meteu a mão na maçaneta e foi entrando na sua vida. Né? De uma linguagem completamente um pouco maliciosa, né? Bem construída de forma a romper com o paradigma mesmo, porque ela vai usar o verbo ao invés de dar a noção de você está convidado a entrar, mas sim invadir, né? E, enfim, a gente fica falando da moça estelar aqui, a gente fica o dia inteiro, né? Porque ele dialoga com todo esse universo, inclusive daquilo tópico que aparentemente que ela paga por esse sofrimento, né? Ela não é salva por ninguém, por ter escolhido. Ela resolve o próprio conflito. Acho que aí está a grande sacada. No conto tradicional, as princesas clamam pela presença masculina para resolver o problema. Aí entram os 7 anões, entram os príncipes. Aqui não, ela sozinha. Olha que legal. Muito legal. Aliás, muito legal, sua aula, maravilhosa. Imagina. Deixa eu aqui começar a fechar esse ponto aqui para a gente caminhar aqui para o último grande momento, né? Nós temos também a Chapeuzinho, Deu a Louca. Assim, isso é legal falar, né? Então, essa perspectiva do outro vai ganhando cada vez mais força nessas histórias. No Deu a Louca da Chapeuzinho, nós temos diferentes versões da mesma história. Embora não seja uma narrativa forte desse período, vale a pena observar que ele aponta para a possibilidade da existência de não uma verdade, mas de diversas verdades que ganham destaque a partir das vivências do próprio narrador. Tá? Rango faz isso também muito bem, certo? Ele vai misturar o faroeste com figuras estranhas, né? É diferente daquela produção tradicional da Disney, todos bonitinhos, todos fofinhos. Aqui não, com Rango nós já temos o lagarto, né? Um camaleão, uma figura feia, estranha, e uma narrativa que dialoga com o western. Né? E nós também temos o Overman, que é a primeira grande narrativa. Claro, nós já temos já Maurício de Souza, né? Produzido aqui no Brasil. Mas o Overman são histórias curtas, né, de um herói essencialmente brasileiro. E aí vem a brincadeira com o herói brasileiro. Então ele precisa tomar a condução, né, ele tem o vale transporte, vale alimentação, ele gosta de tomar cerveja, tá? Faz terapia, é divorciado. Então, a história procura humanizar cada vez mais a composição aí dessa personagem. Tá? Aí, é claro, a partir de agora, a Disney não está mais com o monopólio de animações, certo? O que vai acontecer, galera? Spielberg, né, e outros dois grandes nomes que trabalhavam para a Disney montam um próprio estúdio, a SKG. E aí nós temos, né, no início de 2000, esse duelo entre as duas grandes produtoras. E aí, é claro, o Oscar, gente, foi um grande show. De um lado nós tínhamos Shrek, né, e do outro lado Monstros S.A. É claro que o Shrek venceu, mas Monstros S.A. também teve o seu charme, especialmente a partir da construção da Pequena Boo, né, que utiliza as falas de uma criança, tá, para a animação aí da própria personagem. Então nós temos aqui essas duas produtoras, né, brigando, né, pela supremacia aí no mercado cinematográfico. Bom, galera, o que vai acontecer então? De 2001 até 2005, né, fica essa batalha entre esses dois grandes espaços. Né? Aí teremos, é claro, de um lado formiguinhas, né, do outro vida de inseto. Isso vai ficar durante... Até o que acontece? Né? Outros estúdios começam a pensar o seguinte, olha... Talvez produzir animação, longa-metragem,
seja um grande filão. O que nós teremos a partir de 2005? A multiplicidade de estúdios, de produtoras, que começam cada vez mais a investir em desenho animado, longa-metragem. E aí, galera, de 2005 para cá foi um surto. A minha pesquisa termina em 2015, certo? A última animação que eu assisti foi o Pequeno Príncipe, aquela releitura do Pequeno Príncipe, certo? Nós tivemos muita coisa depois. Tivemos, por exemplo, Coco, A Vida é uma Festa, que é uma das animações mais bem feitas, doces e que trabalham muito bem a questão das emoções humanas, tá? Essa eu não cheguei a analisar, porque foi bem depois. Oi, Júlia. Ah, agora que ativou. Eu tava falando sozinho. Eu acho legal que tem muita gente que não gosta da Disney, porém eles trabalham muito questões humanas, né? Traumas. Por exemplo, o Coco trabalha aquela parte da visão da morte. Também tem os novos filmes da Vida é uma Festa. Os novos filmes, todos esses filmes da Disney sempre trabalham questões pessoais, das vidas das pessoas, às vezes é baseado em alguma história que existiu de verdade de outras pessoas. E a Disney tenta mascarar isso com a forma da infantilidade, daquela visão, ai, o ogro, ai, o monstro do Boo, saindo do guarda-roupa, era o apoio da menina. Desculpa, tô fazendo a reforma aqui. Daí tem tudo isso. E isso que eu gosto da Disney e muitos autores infantis, que eles vão retratar alguns problemas cotidianos em formas para, tipo assim, distrair a mente das crianças e trabalhar esses traumas. A Júlia trouxe um elemento aqui super importante que eu até estava deixando de lado aqui, mas bom ela ter lembrado, que é esta nova estética, tá? Que vem bem ao encontro da própria estética da literatura infantil juvenil contemporânea, tá? Que é essa ideia de não esconder do nosso interlocutor grandes questões, os grandes problemas, muito pelo contrário, propõe o debate a partir de uma nova perspectiva. Então, os desenhos que surgem a partir de 2000 não vão só trabalhar a questão da luta entre o bem e o mal, como aconteceu com as animações da Filmation. Não mais. Os desenhos que surgem a partir de agora procuram trabalhar questões essencialmente humanas. O preconceito, o medo, a solidão, a morte, né? A loucura, a memória, certo? Então são estas questões que vão... E aí que eu queria trazer essas últimas grandes animações para vocês. São essas questões que acabam motivando estas novas produções, ok? Ah, Maria Miguel, pode falar. Eu sempre cito aqui no grupo o livro do Bruno Bettelheim, A Psicanálise dos Contos de Fadas. Sim. E a tua fala me lembrou disso, né? Essa nova geração aí, né, vai trabalhar com esses medos, com esses traumas que a criança vai enfrentar, e ele faz belíssimas leituras, desde o Patinho Feio, né, que ele fala da mãe prostrada, né, que ela não protege nem um minuto aquele patinho, né, e ele tem que se transformar em cisne, enfrentando as angústias todas sozinho. Desculpa. Sim, e aí nós vamos encontrar, né, esse elemento diluído nas poéticas em evidência a partir de agora. Tá? E também a partir de agora, a construção de um discurso de autoafirmação da criança, que bem ao encontro da literatura contemporânea, né? Textos da Lígia Bojunga, por exemplo. Tá? O que nós vamos encontrar, por exemplo, né, em Kirikou? Né? O que temos em Kirikou? Gente, a história vai trabalhar com grupos brancos, a história trabalha, né, com uma aldeia, certo? Todos negros. E Kirikou já conversa com a mãe antes de nascer. Tem uma cena muito bonita logo no começo, tá? Em que ele fala para a mãe: mãe, ó, chega, quero nascer. Aí a mãe fala: então, né, nasça. E ele sai da barriga,
certo? E ele é tão emancipado que ele já sai da barriga e já toma banho sozinho. Então vejam, esse discurso, né, de força e emancipação é atribuído à voz da criança. Né? Em A Pequena Loja de Suicídios, né, a questão da morte será trabalhada com esse olhar jocoso, com esse olhar hilário. Né? E eu não sei se vocês conhecem, sugestão de filme, tá? Mary e Max. Conhecem ou não? Em Mary e Max, nós já temos também, certo? Estas duas grandes visões. Certo? Então nós temos ali a Mary, pequena, a garota, que começa a mandar cartas, né, para o Max, né, que já é um homem adulto. Eles trocam cartas durante muito tempo. E aí, nesse trocar, nesse diálogo, nós temos a transformação da menina em mulher. E este homem vai envelhecendo gradativamente. E os dois, né, trocam essas experiências a partir de um diálogo ininterrupto. E o legal da história, galera, é que eu não tenho barrigas, tá? São fatos acontecendo que o leitor não pode parar de prestar atenção se ele perde um fio importante da história. E vai trabalhar muito até com um certo aspecto barroco aí na composição, com as dualidades, com os discursos, né, diferentes estampados aí nas produções. Bom, e para finalizarmos, galera, algumas obras também importantes desse quarto momento, né? Nós temos o Megamente, tá? Que vai explorar muito bem a questão da própria morte, certo? E o mais interessante, não, o vilão fica deprê, Megamente, isso mesmo. O vilão fica deprê quando perde o seu arqui-inimigo. Aí, o que eu vou fazer da minha vida? Certo? Nessa mesma linha, nós temos o Divertidamente. Veja que não tem vilão, galera. Tá? Vai trabalhar com as emoções e como a dosagem das emoções torna-se um elemento significativo até para a nossa transformação interna. Então, muito inteligente, é claro, ele explora as questões da psicanálise, né, até de forma bem simplificada, mas não temos ali a presença de um vilão, de um grande antagonista, e quando temos aqui, o cara fica deprê porque não tem mais o herói. Então vejam só que interessante esta nova proposta de produção de desenho animado. Eu também gostaria de citar nessa linha final As Bicicletas de Belleville, certo? Desenho animado francês, que vai explorar também muito bem a questão das formas. Ele trabalha todo com tons pastéis, é uma narrativa bem lenta, extremamente lenta, e que temos também essas transformações internas a partir da própria personagem, do próprio protagonista da história. Vale a pena também observarmos, né, nessa reta final aqui. Espera que não é essa obra que eu queria mostrar para vocês, não. Só um minutinho. O Frank Wayne, tá? Do Tim Burton, ele produz toda a narrativa. Ah, sim, Vilma, fique à vontade. Ele produz toda uma narrativa em preto e branco, certo? E bem na linha, como eu havia colocado para vocês, da intertextualidade, ele presta uma homenagem aos grandes ícones da história do cinema tradicional, em especial o cinema de terror, tá? E faz isso muito bem. Tá? E nós vamos ter que eu gostaria de chamar também a atenção de vocês para esta última grande obra, que também tornou-se bastante significativa na história da animação, né? Que foi Madagascar, né? E a partir daí temos até uma trilogia. Com Madagascar, nós temos essa introdução de uma nova fábula, uma fábula contemporânea, tá? Em que não tem um discurso moralizante. Muito pelo contrário, eu tenho aqui as diferentes vozes que compõem essa história, essa narrativa. Temos 4 personagens, todos são animais, temos a vontade de voltar para casa, né? Eu tenho aqui a jornada do herói. Eles passam por N aventuras, por N peripécias e retornam ao zoológico já transformados, certo? Então nós temos aqui esta forma bastante significativa de construção aí das personagens e que vale a pena observarmos até por conta disso.
Tá? Bom, em linhas gerais, o que nós podemos, então, para fecharmos aqui essa fala? Nossa, é uma das mais belas... Ah, deixa eu pegar aqui essa fala do... No caso de Madagascar, galera, foi uma das obras que mais motivaram a construção dessa pesquisa. Antes é o Frankenweenie, do Tim Burton. Ela não foi muito divulgada, mas ela é toda em branco e preto. Vale a pena. Ele recupera o Frankenstein, da Mary Shelley, mas com uma outra perspectiva. E uma questão interessante, quando pensamos aqui na animação, é que a animação ela tinha um público muito bem definido nos anos... Bom, até os anos 80. Era criança. Beleza? Criança é o público da animação. O que vai acontecer, em especial com o advento dos Simpsons, né? São desenhos infantis? Não, eles também conseguem atingir adolescentes e adultos. O caso dos Simpsons é fantástico. Tá? A proposta... grande Tim Burton. A proposta dos Simpsons era trazer grandes temas, e isso estava à baila, não apenas para as crianças, mas também para os adultos. E essas narrativas que surgem a partir de agora, galera, elas rompem com essa ideia de produção infantil, produção infanto-juvenil. Exemplo, presta atenção, tentem ir ao cinema quando sai uma animação. Vocês encontram ali 20% de crianças, mas vocês também encontram casais de namorados, galera da terceira idade, pais de... Então, a ideia de um gênero destinado ao público infantil cai por terra de 2000 para cá, tá? São gêneros que conseguem atingir diferentes grupos, ok? Porque não tratam de questões específicas do universo infantil, tratam de questões universais vivenciadas por todos nós, a questão do luto, do medo, né? Do abandono, certo? E vai trazendo outras propostas para a discussão. Por isso, ele não se fecha como um gênero essencialmente infantil, mas ele abre possibilidades para ser contemplado, visualizado por outros gêneros, por exemplo, por outros grupos. Talvez esse gênero, essa ideia do infantil que possa ser assistida, contemplado também pela criança, mas a ideia aqui da animação contemporânea é que ela extrapole esses muros e consiga né, ser vista aí por diferentes grupos, por diferentes segmentos, né? E é claro, que emocione plateias e que tenha o que dizer a estas diferentes plateias. Tá? Ufa, é isso. Acho que agora nós podemos partir para os comentários aí. Gostaria de ouvir vocês. Tá? O que vocês têm a falar? Né? Que obra marcou a vida de vocês? Como que vocês se posicionaram aí, né, ao longo desses 2 encontros marcados aí pela história da animação? Oi, Fernando. Oi, Mônica. Tudo bom? Eu no primeiro encontro não pude participar, mas já amei esse segundo. Porque me remeteu lá à minha infância, assim. Para mim, ficaram marcados alguns. Monteiro Lobato com o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Eu gostava muito dos Flintstones, Tom e Jerry. Então, esses outros mais modernos eu já não conheço muito. Fiquei ouvindo aqui e apreciando. Mas eu nunca tinha parado para pensar na mensagem mais profunda que eles trazem, né? Então, agora sim, começo a olhar e perceber outras coisas. Achei muito bacana, né? E que bom que hoje, como disse, acho que foi a Júlia, né? Tem esse lado mais humano, pelo menos mais evidente, né? Nos poucos que eu vejo, tem mesmo. Não sei se é porque eu não tenho criança, então às vezes nem me atenho muito. Nem filmes. Eu acho que eu tô pecando. Vou prestar muita atenção. Você contribuiu para isso. Muito obrigada. Que bom, que bom. E olha que interessante, né? Como que essas questões todas vão ganhando cada vez mais espaço, né? Dentro das nossas vidas. Fala, Rose. Então, Fernando, eu coloquei um apoio aqui que eu estou com o celular, note sem bateria. Então, Fernando, nossa, foi excelente essa trajetória, né?
Tá me ouvindo? Essa Sim, trajetória, né? Tá, da animação, né? Nós fomos retomando algumas coisas, por exemplo, que nós, claro, não sabíamos, né? Essa pesquisa sua aí foi muito valiosa. Mas uma questão que eu queria ver com você, o seu posicionamento quanto a isso. Nós éramos crianças e nós víamos tanto esse lado da sensualidade nos desenhos, Mulher Maravilha, Super-Homem. Você acha que está entendendo o que eu quero dizer? sim, sim. Essa questão do pica-pau, né? Tom e Jerry, de bater, de dar um soco, né? Essas coisas que parecem, ao meu ver, mas pode, né, estar até camuflado, porque anteriormente nós não tínhamos tanto acesso à mídia, né? Televisiva, rádio, cinema, jornal. Não sei se já existia, provavelmente sim, como a gente tem visto no tá vindo da onde autista? Sempre teve, onde eles estavam. Isso mesmo. Então, essa sensualidade, essa questão da violência que nós vivíamos como crianças assistindo. E me parece que não influenciava tanto na nossa personalidade como nós vemos hoje nos jogos de videogame, né? Certos jogos. Eu não sei se era ingenuidade, o que acontece, né? Porque a gente parece que sabia separar a vida real da vida imaginária, né? É isso. Queria saber que você falasse um pouquinho. Eu acho interessante quando você traz essa questão de que nós sabíamos muito bem separar esses elementos, tá? E sempre soubemos, tanto que o desenho trabalha, por exemplo, com uma perspectiva diferente da morte. Tá? Então você assiste, por exemplo, o Papaléguas, o lobo voa, uma pedra gigantesca cai sobre ele, e ele sai de lá meio cambaleando e pronto para o próximo plano de vingança. Então essa questão da morte, ela era muitas vezes diluída nesse tecido discursivo da animação para gerar outros efeitos e, por tabela, também gerar o humor. Tá? E quando nós entramos nos jogos de videogame, é um terreno muito sinuoso, porque, por exemplo, na minha geração, nós jogávamos muito, tá? E nós também sabíamos muito bem separar o que é o matar dentro daquele jogo de um matar na vida real, né? Talvez o que estejamos vivendo hoje seja um momento muito mais turbulento, né? De polarização política, de ódio, de N discursos, né? Bastante conturbados, que acabem afetando, e é claro, né? Uma desigualdade social gigantesca que cabe afetando aí os mais jovens e muitas vezes motivando as populações mais jovens aí a violência. É difícil rotularmos ou pegarmos um ponto, um aspecto específico e julgarmos, olha, esse aspecto é o que condicionou. Nós temos uma macroestrutura e dentro dessa macroestrutura, N elementos condicionantes aí que reportam a violência. Pode influenciar? Pode, mas não sozinho, né? Talvez uma geladeira vazia, talvez um discurso um pouco mais forte, né, vindo de uma outra autoridade, possa ser um elemento que também ajude a motivar esta violência, esta transgressão. Né? Então, devemos sempre pegar isso como um grande pacote, para entendermos melhor esses posicionamentos mais jovens, né? E muitas vezes esse discurso de rancor, de ódio, né? Que acaba sendo reiterado e rubricado. Né? Mas que legal! O que mais vocês gostariam de salientar? Rogério, pode falar, Rogério. Então, Fernando, pegando um gancho aí da fala da Rose, né? Tenho
45 anos. Houve também, assim, nos anos 90, que eu me lembro, uma especulação religiosa com relação aos desenhos da Disney, não só relacionada de repente, a sensualidade, mas também a questão da maldade, né? De uma coisa ruim, né? De demônio infiltrado nesses desenhos, né? E aí eu me lembrei que, com relação ao Caverna do Dragão, havia comentários... Tá cortando. Cortando. Está cortando mesmo, Rogério. Que ou seria um purgatório ou um inferno, né? E lá, na verdade, o vilão era o mestre dos magos, e não o... Me lembro Vingador. disso. Porque o mestre dos magos sempre propunha para eles uma saída, mas eles nunca encontraram essa saída, enquanto o Vingador ali, como um vilão, na verdade, seria o mocinho da história, que ia alertar os meninos que eles... Iludia. Sei lá. Era o enganador. Acho que Quando eu assisti, éramos me dava muita ingênuos. raiva que eles nunca conseguiam sair do portal. E até hoje, né? Fica. Não sei se vocês... E é interessante pegar aqui a fala do Rogério, até pensando no seguinte, vão surgir Sim. N teorias, Sim, né? internet, Uma de que o muito mestre legal. dos magos era pai do Vingador, tem outra que surge de que ele era o próprio Vingador, né? Mas temos momentos em que os dois estão próximos, né? Então nós vamos ter N teorias aí, olha só como que o desenho Tem uma que eles falam que o N discussões. Vingador Então, eu me lembro- era filho do mestre Perdão. dos magos, Já vi. né? Um filho que o mestre dos magos perdeu quando era bem novinho, que ele é a personificação do mal do mestre dos magos. Então são muitas teorias Sim. que giram em torno disso, né? Eu me lembro também, na época dos desenhos, quando eu era pequena, que falava que era para prestar bastante atenção, que por trás daquela cena bonita tinha uma cena terrível, tinha alguma coisa. E eu ficava vidrada e parecia até que eu enxergava. Olha que absurdo. Vão surgindo essas coisas, né? E uma questão também importante, que eu nem cheguei a comentar, é a produção brasileira. Nós também teremos produções aqui no Brasil, e bem diferentes. Por exemplo, os Trapalhões, né? Que depois se tornam desenho animado, né? Lá do Rabo do Cometa. Inclusive desenho animado rubricado pelo próprio Maurício de Souza. Maurício de Souza vai assinar muitos longas aqui no Brasil. Vira curta-metragem, né, no próprio YouTube, em que as histórias em quadrinhos se tornam, né, pequenas histórias ali apresentadas. Tá? O Sítio Pica-Pau Amarelo também, né, será adaptado para animação ali em 2012. Não tem a mesma verve da literatura, né? Será algo bem sucinto, né, bem trivial aí para os nossos leitores. Então nós temos também uma produção aqui no Brasil, tá? Embora não, né, com essa mesma opulência, mas eu acho legal, né, arriscarmos já alguma coisa aí sim. Né? Oi, Maria Miguel. Até a Xuxa. Desculpa, Fernando. Até a Xuxa vira heroína. Nossa, é para acabar, né? Para ver a influência Acho assim, que tem, né? nós estamos mais representativos. Ai, desculpa, mãe. Não, pode continuar, Maria. Acho que o Maurício de Souza ainda é o que nós temos, talvez, de mais representativo, né? Na questão da Sim. história em quadrinho e da animação. Existem outros, né? Mas são poucos. Aqui no Brasil, não temos muitos, não. Eu havia até feito um levantamento há uns 4 meses sobre adaptações para desenho animado da literatura brasileira. Eu encontrei mais ou menos 10 autores. Guimarães Rosa foi adaptado, né, por um estúdio pequeno. Agora me falha o título, mas tem uma adaptaçãozinha ali de uns 20 minutos. Se vocês procurarem no YouTube, vocês encontram. Clarice também foi adaptada,
Mas o Manuel de Barros, né, tem adaptações belíssimas ali também para animação. Mas aí, respondendo a Maria Miguel, são estúdios alternativos, tá? É um material paralelo, material meio que à margem, aí, que depois é depositado no YouTube. Eu não tenho que grandes estúdios ainda, né, fazendo isso. E um grande cartunista brasileiro, Saldanha, vai para os Estados Unidos, né, e lá produzirá Rio, né? Com muitos estereótipos brasileiros. Muitos. Tem, às vezes, heróis de filmes, de novelas também, né? Que acabam virando desenho animado. E acaba sendo interessante, né? Para a criançada. Sim, o próprio, por exemplo, Don Quixote, que depois vira o Don Quixote, né? Que bem legal aí também, paródia. Don Quixote é ótimo. Título eu não assisti, mas pelo título eu imagino que deve ser. É o Donkey, né? Olha só. Que o Don Quixote é esse, né? Coitado, já é atrapalhado, né? Com mais essa característica, mas não, podem falar, gente, à vontade. Inclusive, eu quero agradecer de antemão o público todo aí, né? E sobretudo o professor. Tem um calendário? Calendário? Pois não, Mônica? Já foi. A Mônica está com o áudio ligado. Tá ligado, Mônica? Seu microfone. Desculpa. Normal. Pessoal, quer comentar mais alguma coisa? Trazer mais algum aspecto aí? Sim, obrigado, Beatriz. Muito obrigado. Gente, olha, há muitos aqui que fazem parte já do grupo há um bom tempo. Muitos vieram agora para ver a fala do professor Fernando, mas quem gostou está convidado a assistir os nossos encontros. Fernando, você faz parte do grupo, está lá no projeto, teu nome, sempre que quiser nos visitar, e estamos ansiosos pelo próximo encontro, né? Eu cheguei com a caixa de livros lá, né? Foi Ela não está, Heloísa, está aí? Acho que ela não veio hoje, mas ela ficou encarregada de entregar em todas as turmas, né? E todo mundo queria o livro, foi uma disputa grande, e tem muito aluno que nunca, né, não tinha comparecido ainda, mas assim, a gente fica muito feliz, né, de poder, porque eu só dou aula no quinto período e no quarto ano, então não tenho mais esse contato com as outras turmas, né? Então, muito convidados, sintam-se convidadíssimos a continuar conosco e principalmente estar na próxima aula, estarem lidos do material do Luiz, que eu já recebi muitos elogios do Fernando Luiz. Desculpa, eu você só de Luiz. Todo mundo chama. Costume, né? Nossa, eu quero deixar aqui Desculpa, Maria, estava falando? Não, pode continuar falando. Não, eu quero agradecer. Estou louca para o próximo encontro. Adorei, Fernando. Foi muito bom. Nossa, amei. Ai, obrigado, joia. E aí, no próximo encontro, nós vamos falar sobre o livro. Isso. Aí será mais... vamos falar de literatura utilizando o livro como referência. Tá joia. Certo? Tchau, muito obrigada, viu? Tchau a todos. Eu agradeço. Aí, pessoal, vou colocar lá no grupo algumas referências bibliográficas, tá? Quem tiver curiosidade, se aprofundar um pouco mais na obra, né? Nos desenhos, para vocês conhecerem. Beleza? Certo, Fernando. Vamos ler o livro essa semana. Beleza. Tá joia. Até mais, viu? Até mais. Até tchau para todos. Bom...
Até mais a todos, gente. Até a próxima semana. Até a próxima semana. Fernando, mais uma vez, muito obrigada. Gratidão. Beleza. Eles gostaram mesmo do encontro, viu? Ailton, você pode ficar, tá? Aí a gente já continua daqui, ok? Ok, professora Maria. Combinado. Ah, o Covid me largou essa sequela, Ailton. Tosse. Eu tô com um pouco de esquecimento. Ah, sim, eu também, me dá uns brancão. É. Eu esqueço completamente da que eu estou fazendo, entendeu? Tem que ficar puxando. Voltava onde? Mesmo. Esqueço coisas triviais. Tá conversando, daqui a pouco daquele branco não se tem que fazer um esforço enorme para lembrar do que estava falando. Aham. Tá fácil não, mas a gente vai conseguir vencer esse negócio. Já estamos bem, já no finalzinho. Amém. Vamos. E que não venha mais nenhuma onda, não. Porque Não. eu vi uma piada, né? No Kawaii, do cara falando que a gente vai ter que pular 7 ondinhas. Mas não, isso é só tradição de final de ano, né? Pular 7 ondas para Iemanjá. A gente ainda tá. A gente Já pulou demais essa onda, viu? já. A gente já tá com já tomou bastante baque com esse Covid. Já. Né? A gente vai ficando seguro por causa das vacinas, né? E acha que não vai pegar, e de repente está ali já com a doença. Olha que vê, já está contaminado. Eu estou aqui procurando um tempinho para tomar minha 4ª dose. No dia que eu ia tomar a 4ª dose, eu já amanheci com Covid, com coriza e tal. Acabei não tomando, agora tem que dar um tempo, né? Gente, o pessoal está na sala mesmo, no grupo? Natália, Amy, Letícia, estão aí? Oi, João, você quer falar alguma coisa? Você não falou nada. Então tá. Gente, eu vou ficar. Eu vou dar a reunião por encerrada e vou ficar só com o Ailton, que eu vou orientar a, a dissertação dele de especialização. Ok? Bom final de semana a todos. Beijo no coração. Eu acho que o pessoal, na verdade, está longe do computador, a Letícia, a Emily e a Júlia. Deixa eu parar a gravação. Pronto. Como é que esses dias